Olá pessoal, estamos aí de volta para o nosso terceiro vídeo comentando questões aí do exame de ordem. Então, nosso objetivo aqui hoje é tratar de uma questão que está trazida no 27º exame da OAB. E essa questão que eu quero dividir com vocês hoje, ela trata sobre um tema interessante, sobre a questão que envolve o conceito de tributo e como se extingue ele. Você sabe que a obrigação tributária, ela nasce sempre de uma previsão legal, então a gente tem o nascimento da obrigação tributária sempre decorrente de lei, e a gente sabe que a obrigação tributária é necessariamente uma obrigação pecuniária. Essa questão, você vai ver comigo já, ela vai tratar justamente sobre a forma como essa extinção da obrigação tributária, que é pecuniária, pode se dar de forma diferente. Então, olha comigo na tela, por favor, a questão que eu trago do exame 27, do exame de ordem lá da banca da FGV. A questão fala... lá. A sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviços de limpeza em dificuldades financeiras, não estava conseguindo realizar pagamento de tributos federais. Diante disso, ela se ofereceu à administração pública federal para realizar o pagamento dos tributos mediante prestação direta de serviços de limpeza em prédios públicos, ou, alternativamente, transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. A respeito desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. A gente olha para essa questão e a gente já percebe que existe lá uma opção que a questão quer te dar. Então, a questão sugere que existe um passivo tributário federal constituído, lançado, porque a empresa é devedora. E a empresa tem a pretensão, tem a intenção de pagar esse passivo tributário mediante a realização de serviços, ou seja, já que ela é uma empresa que presta serviços de limpeza, ela prestaria serviços de limpeza em favor da Fazenda Pública, ou alternativamente entregando um imóvel em pagamento. A gente sabe que dentro desse contexto, a questão ela pode querer te induzir a erro, especialmente aí nas alternativas, mas o ponto principal que eu quero que você entenda na leitura dessa questão, ela te traz um ponto que guarda relação com o conceito de tributo e com as formas de extinção da obrigação tributária. Vamos olhar quais são as alternativas que a prova deu para a gente aí, nas alternativas A, B, C e D para a prova. Lá ela colocou o seguinte, ó. Quais seriam as afirmativas corretas aí para a gente assinalar, né? As propostas são inadmissíveis, pois os tributos somente podem ser pagos em dinheiro. B, as propostas são admissíveis em razão do princípio da menor onerosidade para o devedor. C, a proposta de transferência de imóvel do contribuinte para a Fazenda Pública Federal para pagamento do tributo é admissível por expressa permissão legal. E D, a proposta de prestação direta de serviços para pagamento do tributo é admissível em circunstâncias excepcionais, como forma subsidiária de garantia do recebimento do crédito pela Fazenda Pública. Pessoal, olhando para essas questões aqui, eu quero que você enxergue o seguinte: nós temos alguns pontos a destacar já analisando as alternativas. E para eu fazer essa análise com você, eu quero lembrar com você da redação do que fala o nosso artigo 3º. O artigo 3º do CTN fala para a gente que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, blá, blá, blá. Então, o CTN ele já classifica a prestação, a obrigação tributária como sendo prestação pecuniária, meio que fechando o assunto no que tange ao pagamento através de outras vias. Porque se trata de prestação pecuniária, é aquela prestação que eu posso traduzir em grana, a rigor, estamos falando de uma obrigação que vai ser extinta mediante entrega de dinheiro. E o tributo nasce para isso, o tributo existe para isso. A ideia principal desse tipo de operação é que a gente entenda que a figura da prestação pecuniária, ela existe ali como uma condição de estabelecer todos os critérios, todas as condições de quantificação financeira disso. E ali, por essa ótica, a gente já meio que excluiria a eventual proposta, a proposta feita ali pela empresa ABC. Só que existe um senão. A gente sabe que existe a previsão lá no artigo 156 do CTN, daquelas hipóteses que tratam das causas de extinção do crédito.
Vamos dar uma olhadinha no que fala o artigo 156, e lá ele fala assim, que a extinção do crédito tributário se dá pelo pagamento, e pagamento é pagamento integral, é pagamento da totalidade do crédito tributário em dinheiro. E aí ele traz outras hipóteses, compensação, que é o encontro de contas, quando existe débito e crédito entre as mesmas pessoas, transação, que é negociação, remissão, que é o perdão, prescrição e decadência, que vai ser objeto de um vídeo próprio nosso em breve, conversão de depósito em renda, que é quando a fazenda levanta um depósito judicial, pagamento antecipado com homologação, no caso do lançamento por homologação, consignação em pagamento, que se dá quando o contribuinte quer pagar, mas o fisco se nega a receber, ou quer pagar, mas existe algum tipo lá de dúvida quanto a quem é o credor, quando há uma decisão administrativa ou uma decisão judicial já irreformáveis, e aí vem uma novidade para a gente, novidade entre aspas, né? Mas desde 2001 que essa figura aparece aqui no CTN, é novidade perante a idade do CTN, né? Que é de 66, mas é uma novidade na redação, em relação à redação original, que é o seguinte, a dação em pagamento de bens imóveis. E repare aí comigo na redação que o artigo coloca, né? A dação em pagamento em bens imóveis na forma e nas condições estabelecidas em lei. A partir da emenda da lei complementar, que incluiu aqui o inciso 11 do artigo 156, nós passamos a ter essa possibilidade. Quando o ente tributante, União, Estado, Município ou Distrito Federal, tiver a intenção, tiver a vontade de liquidar obrigações tributárias mediante o recebimento de imóveis em pagamento de passivo tributário, mediante lei tratando do tema, isso passou a ser possível por previsão aqui. E aí eu faço um parêntese com você. O CTN, na condição de lei complementar alçado, né, o status de lei complementar que foi quando da Constituição de 38, a gente tem que entender que qualquer alteração nele só se dá por lei complementar. E quem define as causas de extinção do crédito é só o CTN. Não teria sentido ter uma lei municipal criando, por exemplo, uma dação em pagamento de serviços. A dação em pagamento que prevê o inciso 11 é só de bens imóveis. Então, para que haja extinção por essa via, é imprescindível que exista essa dação através de bens imóveis, não através de outra modalidade. Então, a gente olha para isso daqui, artigo 156, e olha para o artigo 3º, que traz para a gente uma prestação pecuniária. Mas prestação pecuniária é essa, que pode ser extinta mediante dação em pagamento através da entrega de um bem imóvel, a gente consegue chegar na resposta que o examinador quer. Então, quando a gente olha para as alternativas, a gente chega aqui na resposta que o examinador quer. Olha o que ele coloca lá. Vou reler as alternativas com você. A alternativa é A. As propostas são inadmissíveis, pois os tributos somente podem ser pagos em dinheiro. Não. A gente viu que existem outras modalidades, como a dação em pagamento. Essa aqui está fora. B. A proposta é inadmissível em razão do princípio da menor onerosidade. Isso não existe. Em matéria tributária, tributo é tributo e o devedor é devedor. Não existe princípio de menor onerosidade na matéria tributária. Então, o tributo na condição de prestação pecuniária tem que ser pago. Pago ou extinto por qualquer daquelas 11 hipóteses que nós vimos agora no artigo 156. A alternativa D, que também está errada, a proposta de prestação direta de serviço para pagamento de tributo é admissível em circunstâncias excepcionais, como forma subsidiária da garantia do recebimento do crédito. Esquece, não existe essa previsão no CTN, como a gente acabou de ver. A ideia daqui é justamente da aplicação do artigo 156, inciso 11, na resposta da alternativa C. A proposta de transferência do imóvel do contribuinte para a Fazenda Pública para pagamento de tributo é admissível desde que haja expressa permissão legal. Redação idêntica à redação lá do nosso Código Tributário Nacional, no artigo 156. Tá? Então, fica aí a dica em relação a isso. Cuidado com essas pequenas pegadinhas. Aí você tem os meus contatos nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no canal do YouTube. Gostou? Deixa o like, deixa o joinha, segue a gente lá, clica no sinalzinho para você receber os novos vídeos. E espero que te ajude na preparação para o exame de ordem. Beleza? Beijo para você, um abraço, tchau, tchau.